Queridos, paz e graça. Eu quero compartilhar uma mensagem com todos vocês. De facto, nós vivemos em um tempo estranho, onde o individualismo ele tem afetado de forma trágica a vida do homem, a vida da humanidade. Então nós vamos falar sobre o conceito do individualismo. Ao mesmo tempo, nós vamos analisar e nós vamos ver o papel extremamente importante que a igreja local tem na vida do povo de Deus, na vida dos crentes. Nós vamos mostrar que a igreja local é essencial. A igreja local é extremamente vital para a vida e saúde espiritual do povo de Deus. A importância de congregar, a importância de fazer parte de uma igreja local, a importância da coletividade, da unidade, da comunhão. Então, nós vamos falar sobre esses pontos. Eu quero iniciar esta mensagem lendo um texto para vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. A carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo 14. O tema da nossa mensagem, ou o título da nossa mensagem é a importância da igreja local. A importância da igreja local. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, que diz assim: Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada ou de forma errada. Consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Feche seus olhos. Vamos fazer uma breve oração. Pai, nós te rendemos graça por este momento e por esta oportunidade. Senhor, precisamos do Teu Espírito Santo, precisamos da Tua iluminação, da Tua inspiração neste momento, para poder entender, para poder compreender, ó Deus, este texto e para poder compreender a Tua palavra de forma plena e clara, ó Deus, para nós. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento e que haja clareza, Senhor. Que haja, ó Deus, uma ação, um poder da Tua palavra sobre nós, que ela venha nos persuadir, que ela venha nos ensinar, que ela venha nos instruir, que ela venha nos consolar, que ela venha nos edificar e que ela venha nos exortar, ó Deus, que ela tenha peso e influência na minha vida e na vida, Senhor, daqueles que estarão vendo, em nome de Jesus. Amém. Bom, a importância, então, da igreja local. Queridos, nós vivemos, de facto, em uma era onde o egoísmo, a altivez, a avareza e outros aspectos desta natureza têm dissolvido a nossa humanidade. E vejam que este comportamento do individualismo, do individualista, ele denuncia de forma clara a existência desse conceito de individualismo.
Este comportamento denuncia a existência de um individualismo doentio. E via de regra, isso é bastante destrutível. O individualismo não é um elemento ético novo, porque, na verdade, ele já está presente desde o início. Só que, ao longo dos tempos, ao longo das gerações, ele foi tomando, então, uma forma bastante acentuada. Mas parece que, em nossos dias, ele se solidificou ao ponto de ser encontrado em todos os setores da sociedade, em todos os setores da vida, até mesmo dentro da igreja. Eticamente, o individualismo é uma atitude que privilegia o indivíduo ou a pessoa em relação à coletividade, ao grupo, à unidade, à comunhão. Então trata-se o individualismo, ou o individualismo trata-se então da centralidade da pessoa em buscar somente os seus próprios interesses, sem se importar com os demais que estão à sua volta. E isto é realmente uma realidade em nossos dias, que tem prevalecido. É uma realidade violenta, que agride a vida, que agride então o propósito da vida e que promove muito sofrimento e muita tragédia na vida do homem. E é importante nós entendermos que esse conceito do individualismo, do individualista, ele agride as Escrituras. Ele agride a palavra de Deus. Ele vai contra os ensinamentos de Jesus. Porque o reino de Deus nos direciona a viver então em prol do nosso próximo, em viver então em prol da justiça, em viver então em prol da retidão, em viver então em prol da solidariedade, em viver então em prol da fraternidade, para viver então em prol da partilha, para viver então em prol de caminhar lado a lado, de estar então próximo das pessoas, de estar perto das pessoas, de amar as pessoas e de servir as pessoas. Então vejam que nós não podemos nos deixar levar por este conceito, queridos, que tem destruído lares, que tem destruído casas, que tem destruído famílias, que tem destruído de forma trágica alguns pilares da fé cristã, como a unidade, como a comunhão, como os relacionamentos, como a hospitalidade, como a servidão, como a própria empatia, como a própria misericórdia, como a própria compaixão, como o próprio amor. Há algumas semanas atrás, na nossa igreja local, nós ouvimos um texto de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, onde nos mostra um episódio onde nós temos 4 personagens, 4 homens. E nesse texto nós vemos então a ação desses 4 homens, onde então eles agora juntos, reunidos em unidade, em comunhão, eles passam então agora a ter um plano específico de pegar de um homem que estava paralítico e então juntos levar então esse homem e conduzir então esse homem até Jesus, para que esse paralítico fosse curado. E nós vemos então, nesses 4 homens e nesse episódio, nós vemos elementos essenciais na fé cristã, na vida de um homem. Nós vemos, nesses 4 homens, nós vemos fé, unidade, compromisso, esperança, nós vemos convicção. E isso, então, esses elementos fazem com que esses 4 homens, então, eles se juntassem e eles, então, levassem aquele homem que era paralítico até Jesus. E nós vemos, então, no texto o resultado disso. Porque o texto nos mostra que aquele homem foi curado. Só que agora eu pergunto, à luz do texto de Marcos, no capítulo 2, à luz dessa passagem,
À luz então da vida desses 4 homens e da vida desse paralítico, que levaram então, esses 4 homens levaram então aquele paralítico até Jesus. Agora eu pergunto, se houvesse então esse conceito de individualismo, será que aqueles 4 homens eles teriam trabalhado em conjunto, em unidade? Será que então aqueles 4 homens estariam juntos ali? Será então que aquele homem seria então curado? A resposta é não. Com certeza que não. Porque, infelizmente, esse conceito individualista, ele tem derrubado princípios fundamentais. E olha então as consequências que são trágicas. E quando nós olhamos, queridos, para esse conceito do individualismo, quando nós olhamos para os seus adeptos, para os seus fiéis, para os seus apoiantes, que se acham os super-homens, as super-mulheres, ou seja, pessoas que dizem que podem tudo sozinhos, que não precisam de nada nem de ninguém. No entanto, eu quero que você pare por um momento e passe então a pensar sobre este tipo de conceito. Porque este tipo de pensamentos, este tipo de conceitos, inclusive, gerou aí aqueles que nós chamamos de desigrejados. Pensamentos, queridos, que fazem as pessoas acreditarem que não precisam da igreja local, que não precisam de congregar, que não precisam estar perto de ninguém, que não precisam então fazer parte e nem de servir uma igreja local, que não precisam então de fazer parte de uma assembleia pública dos santos, que não precisam prestar a Deus uma adoração coletiva, uma adoração congregacional, onde é cantado então hinos e salmos espirituais, onde é feita então as orações, as intercessões, as petições, onde é lida então a palavra de Deus, onde é explicada então a palavra de Deus, onde é ensinado então o conjunto de doutrinas, onde então existe o discipulado, onde então os sacramentos são então aplicados à igreja, onde então existe orientação, instrução, onde então esse grupo de pessoas usam então os seus dons em prol e para a edificação do corpo. Onde então esse grupo então de pessoas redimidas que são chamadas então para ser um só, assim como Jesus foi, assim como Jesus era com o Pai. Então vejam que esse tipo de pessoas, esses apoiantes, esses adeptos, esses fiéis do individualismo, eles negligenciam tudo isso. Tudo isto então, esses conceitos bíblicos, esses pilares da fé cristã são abandonados. O princípio então pluralista do culto, o pluralismo entre o povo de Deus reunido em conjunto, em comunhão, em unidade, passa então agora a ser negligenciado, passa então agora a ser rejeitado e passa então agora a reinar o singularismo, o individualismo, onde o homem então agora passa a abraçar a soberba, o orgulho, a arrogância. E ele declara, cheio de presunção: eu não preciso da igreja local, eu não preciso de irmãos, eu não preciso de ninguém. Então vejam a tragédia, vejam a ignorância, vejam então aqui o conceito de individualismo. Por isso, torna-se importantíssimo. Por isso, então, é extremamente importante, é extremamente vital nós entendermos o que é a igreja local. Qual a definição da igreja local? Qual a importância da igreja local? Por que a igreja local é tão importante? A igreja local é a igreja de Cristo que se organiza nesta terra através de comunidades locais. Então nós podemos dizer que a igreja local é uma comunidade organizada de crentes que se reúnem para participar de tudo o que envolve o serviço de culto a Deus. Em outras palavras, queridos,
só há uma única igreja. A igreja é um só corpo. E, essencialmente, sempre deve ser vista como unidade. Porém, essa igreja universal, ou seja, essa igreja universal, isto é, aquela igreja que está então espalhada por todo o mundo, por todo o cosmos, por todo o universo, é manifestada, é revelada em igrejas locais estabelecidas em toda a parte. E onde estiver, queridos, e onde estiver cada igreja local, ali estará a manifestação do povo de Deus. Onde estiver cada igreja local, ali estará a manifestação da família de Deus, o corpo ministerial de Cristo, a comunhão dos crentes mediante a graça e o poder do Espírito Santo. Então entendemos igreja local como uma expressão usada para designar, para definir o conjunto de crentes de uma localidade específica. Inicialmente, queridos, nos tempos dos apóstolos, os judeus convertidos, eles chegaram a usar o templo de Jerusalém e as sinagogas judaicas como lugares então para orar e para meditar nas escrituras sagradas. Mas logo passou a ser uma característica da igreja primitiva, ou seja, que era então a organização, o povo, o conjunto então de cristãos do primeiro século, no início então, que passaram então a realizar então agora os cultos nas casas, que era então o chamado os cultos domésticos, as igrejas domésticas. E isso então significa que naquele tempo a igreja local se reunia então na casa de alguma pessoa e geralmente seriam então aquelas pessoas que tinham boas condições financeiras, que cediam então um cômodo, que cediam então uma zona de sua casa para que então os demais cristãos pudessem então se reunir, para que então os cristãos daquele lugar pudessem então agora se reunir para cultuar a Deus. Vejam que ao início, eles não tinham um sítio específico para cultuar. Durante os tempos de perseguição no Império Romano, também era comum os crentes se reunirem como igreja local em cemitérios subterrâneos. Mas, apesar da perseguição, o número de convertidos só aumentava e só crescia. Então vejam que agora, para acomodar melhor as multidões convertidas, após então os tempos de perseguição, os crentes começaram a construir locais específicos em diversas cidades que pudessem então receber agora, de forma mais apropriada, a igreja local para o culto, para cultuar o Senhor. A Bíblia, ela fala claramente sobre a existência das igrejas. Claro que essa palavra ela é usada no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, o povo de Deus sempre se reuniu, ou seja, como uma comunidade local, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, para adorar a Deus. Mas claro que é sem dúvida, queridos, no Novo Testamento, que esse conceito de igreja local, ele passa então agora a ser desenvolvido. É preciso dizer que essa expressão igreja local, ela não está na Bíblia, mas o próprio significado da igreja pressupõe esse conceito ao expressar o sentido de uma assembleia pública, de uma reunião pública, isto é, uma reunião de pessoas que são então convocadas pelo próprio Deus, que compartilham então dos mesmos interesses, da mesma fé, do mesmo credo, dos mesmos sacramentos e do mesmo Deus, e passam então agora de forma organizada, de forma unida, de forma comprometida, de forma envolvida, passam então agora, ou seja, adorando, glorificando e exaltando a Deus então agora como congregação coletiva, como assembleia, passam então agora a prestar um culto solene ao Deus, ao seu Deus. Logo após a ascensão de Jesus ao céu,
O livro de Atos mostra que os crentes ali estavam reunidos como igreja local em uma casa de Jerusalém, liderada então pelos apóstolos. Aproximadamente 120 pessoas que perseveravam em oração e súplicas, aguardando então a promessa da descida do Espírito Santo. A carta de Atos nos mostra que a reunião dos seguidores de Cristo era uma prática regular, era uma verdade e sempre foi uma verdade na igreja primitiva, na vida do povo de Deus. Depois do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, a igreja de Cristo, ela passa então agora a se expandir vigorosamente, dando então agora origem a várias igrejas locais espalhadas em diferentes cidades fora da Palestina, fora de Jerusalém. E assim então estava sendo cumprido o propósito de Cristo para a sua igreja, isto é, a grande comissão de levar o Evangelho aos confins da terra, gerando discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejam que então que naquele contexto, agora, algumas igrejas locais passam agora a exercer um papel preponderante ou um papel extraordinário na obra de Deus. E quando nós olhamos, por exemplo, para a igreja local de Antioquia, por exemplo, que se torna então uma base missionária naquele tempo, naquele contexto, e que, de acordo com a soberania de Deus, que de acordo então com o propósito divino de Deus, aquela igreja em Antioquia, ela passa então agora por ser responsável por enviar Paulo e Barnabé até aos gentios. E é claro que nós sabemos a consequência dessas missões. Paulo fundara várias igrejas locais e também escreve diversas cartas doutrinárias para essas igrejas locais. E algumas dessas cartas, queridos, de Paulo eram cartas circulares, ou seja, essas cartas elas deveriam ser recebidas e lidas por mais de uma igreja local. Quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Apocalipse, que é escrito pelo apóstolo João, esta carta ela foi endereçada nominalmente às 7 igrejas locais que estavam na Ásia Menor. Então, notem que nós precisamos entender que nós estamos diante do santo livro, do santo evangelho, da santa palavra de Deus. E quase, queridos, todo o Novo Testamento fala e é direcionado a igrejas locais, onde o povo de Deus se reunia para aprender e conhecer mais de Deus e da sua vontade. E essa igreja universal de Cristo, que está espalhada pelos 4 cantos da terra, através de igrejas locais, é sem dúvida o centro do ministério da igreja. É e sempre será o centro do Evangelho. E nós precisamos entender, queridos, que é o Evangelho que nos une. É o Evangelho que nos liga. É o Evangelho que nos associa uns aos outros. É o Evangelho que dá forma básica a tudo que a igreja é e a tudo aquilo que a igreja faz. É o elemento que se coloca no centro de toda a função da igreja local. E é importante também dizer que a igreja de Cristo ela se expandiu tanto ao ponto de nós sermos o fruto dessa igreja universal. Ela chegou até nós, ela chegou até si, ela chegou até a sua igreja local, ela chegou até a minha igreja local, do qual então deu origem, do qual fundou a minha igreja local e a sua igreja local. E todas as igrejas locais sérias e comprometidas, elas têm o dever e a responsabilidade de continuar esse chamado, de continuar então esse ministério, de levar o nome de Jesus ao mundo. E é vital que cada igreja local esteja comprometida com essa ordenança dada pelo Senhor Jesus para a sua igreja. Negar isso é negar a história do cristianismo.
Negar isso é desprezar as Escrituras, é negligenciar a essência do verdadeiro propósito do Evangelho. Então, com tudo isto em mente, agora eu quero lhe conduzir ao texto que nós lemos inicialmente. Note que Paulo está escrevendo, está se dirigindo a uma igreja local. Paulo está escrevendo para uma igreja local, para a igreja de Tessalónica. E ao olharmos para este texto, nós vamos poder ver a importância que a igreja local ela passa a exercer em nossas vidas. A responsabilidade que a igreja local ela exerce em nossa vida, em todos os momentos e independentemente dos contextos. Eu quero dizer que Deus cuida do seu povo, sim, amados. Deus cuida, sim, das nossas vidas. Deus cuida, sim, do seu povo. E a igreja local é o resultado desse cuidado. É o resultado desse amor. É a causa do cuidado de Deus para com a sua vida e para com a minha vida, para com as nossas vidas. Não tenha dúvidas disso. Deus, Ele deu-nos a igreja local. Deus presenteou-nos a igreja local. A igreja local é um presente de Deus. E esta igreja local ela pode então ser definida como um grupo de pessoas que possuem então a mesma fé, o mesmo credo em Jesus e que passam então agora a se reunir regularmente para a adoração, para a oração, para o aprendizado da palavra de Deus em um lugar específico. E os quais então se submetem à liderança eclesiástica de um ou mais pastores ou presbíteros. E sem dúvida, queridos, fazer parte da igreja local é possuir compromisso com Deus e ao mesmo tempo possuir compromisso com o Evangelho e compromisso com as pessoas que têm então a nossa mesma fé e o nosso mesmo credo. E neste texto, Paulo vai lembrar também a responsabilidade da igreja local e ao mesmo tempo os benefícios que recebem aqueles que se mantêm comprometidos com a igreja local. Então Paulo fala daquilo que comumente é chamado de mandamentos mútuos. Refere-se então àquilo que os crentes devem, àquilo que os cristãos devem fazer uns pelos outros, que é então os mandamentos mútuos. É importante realçar, queridos, que somente dentro do ambiente da igreja local, somente dentro do ambiente da igreja local é possível cumprir os mandamentos e receber os benefícios desses mandamentos. Eu vou repetir, somente dentro do ambiente da igreja local é possível cumprir os mandamentos e receber os benefícios desses mandamentos. Primeiro ponto do texto. Paulo diz que os membros da igreja, ele diz que a igreja local deve admoestar os insubmissos, os errantes, os rebeldes. Paulo diz que os membros da igreja devem admoestar os insubmissos. Isso significa então que sempre haverá alguém agindo com rebeldia. Sempre haverá alguém agindo de forma errada, de forma insensata. E isso significa então que a igreja local é chamada para o admoestar, para então o corrigir. Que a igreja então deve admoestar o insubmisso, deve admoestar o errante, aquele que está falhando, aquele que está transgredindo, aquele que está pecando, aquele que está errando o alvo, aquele que está andando em contramão, aquele que está então agindo de forma rebelde, de forma errada, de forma insensata, e que a igreja tem então a autoridade, que a igreja deve então exercer essa autoridade e corrigir a
admoestar. Agora eu pergunto, o que seria, queridos, do crente se não houvesse outro ou outros o auxiliando a manter-se em obediência a Deus? O que seria desse homem? O que seria dessa mulher? O que seria desse jovem? Em não ter pessoas envolvidas que zelam então por ela, que cuidam dela, que se preocupam com ela, que procuram então o melhor para elas. E vejam que o melhor aqui não é passar a mão no erro. O melhor aqui não é passar a mão no pecado, mas é corrigir, é exortar, é instruir, é alertar. Agora notem que no conceito de individualismo, isto não existe. No conceito de do individualismo, isso não existe. Não existe conselho, não existe instrução, não existe correção, não existe aconselhamento. A pergunta é porquê? Porque eles preferem andar por si próprios. Eles negam então o pluralismo. Então, esta é sem dúvida um dos grandes benefícios de se fazer parte de uma igreja local, de uma comunidade local. E a Bíblia, ela nos chama de ovelhas. E ovelhas são animais que tendem a se desviar muitas vezes. E então nós, como ovelhas, ao nos desviarmos, nós precisamos de administração, de ser corrigidos, de ser instruídos, e muito mais do que nós pensamos, e muito mais do que nós imaginamos. Então, através da administração, os irmãos contribuem para o meu bem, eles contribuem para o meu crescimento, para que os meus olhos não sejam cegados pelo engano do pecado, para que os meus olhos não sejam cegados pelo engano do mundo, pelo engano e pelos laços de Satanás, e evitando assim que eu ande em rebeldia e em contramão para com a palavra de Deus, para com a vontade de Deus, para com os decretos de Deus. Segundo ponto do texto, Paulo diz ainda que a igreja deve consolar os desanimados, que a igreja local ela deve exercer consolo, ela deve consolar os desanimados. Que tragédia o individualismo. Que tragédia, queridos, é a vida de uma pessoa solitária, é a vida de uma pessoa individualista. Porque, literalmente, a frase de Paulo significa que a igreja local, ela deve então agora se colocar ao lado daqueles que estão então fracos na fé. A palavra desanimado quer dizer aquele que tem pouca vida. A palavra desanimado quer dizer pouca vida, aquele que tem pouca vida. E via de regra, sempre existirá pessoas dentro da comunidade que tendem a desanimar, que tendem a enfraquecer, que tendem então a enfraquecer na sua caminhada cristã. E isso é natural, queridos, porque nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos limitados, nós somos impotentes, nós não somos super-homens ou super-mulheres. As provações, a luta contra o pecado, a pressão do mundo, as circunstâncias, as dificuldades, os desertos, sempre, tudo isso pode levar o crente ao desânimo ou até mesmo à queda. E por isso então vejam os benefícios do que é ter pessoas ao nosso lado para nos encorajar, para nos motivar, para nos fortalecer quando o desânimo, quando a frieza, quando a insensibilidade, quando a dureza, quando tudo isso vier sobre a nossa vida. Olha o princípio deste texto que nos mostra a diferença entre uma pessoa sozinha e a diferença entre duas pessoas. Porque quando uma pessoa sozinha cai, ela não tem ninguém para lhe amparar, ela não tem ninguém para lhe ajudar, ela não tem ninguém para lhe encorajar. Mas já duas pessoas, quando uma cai, a outra então passa a encorajar, a animar, a fortalecer essa pessoa que caiu. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa do seu trabalho. Olha o versículo 10. Pois se um cair, o outro levantará o seu companheiro.
mas pobre do que estiver só e cair, pois não haverá outro que o alevante. Olha o princípio da coletividade. Olha a consequência da coletividade. Olha a consequência de ter pessoas nos ajudando, encorajando, fortalecendo, animando. E olha o conceito de individualista, do individualismo. Terceiro ponto. Outra responsabilidade que Paulo ressalta aqui neste texto é a de amparar os fracos. A igreja local é chamada para amparar os fracos. A ideia aqui é de segurar os que estão caindo. É colocar-se então no sentido contrário ao da fraqueza. Quando irmãos estão fraquejando, outros precisam ampará-los. Isso envolve administração, correção e estímulo. E de certa maneira, Paulo aqui não está se dirigindo aos fracos, não está falando aos fracos, mas Paulo está se dirigindo àqueles que são fortes, aos fortes, que têm a sua responsabilidade para com os fracos. Assim, o fraco, ele não está autorizado a exigir amparo. Ele nunca poderá dizer que caiu por ninguém lhe dar amparo. Então note o princípio aqui de os fortes cuidarem dos mais fracos. E eles têm então a obrigação de cuidar e de oferecer um amparo aos fracos. Quarto ponto e último ponto no nosso texto. Por último, este versículo, Paulo ele vai falar da responsabilidade que a igreja tem de ter paciência para com todos. Paulo, por último, fala da responsabilidade que a igreja local tem de ter paciência com todos. Queridos, a paciência ela é um fruto do Espírito Santo. A paciência é uma virtude do Espírito Santo em nossas vidas. E essa paciência ela vai nos ajudar e vai nos dar então sabedoria para ajudar e suportar a deficiência dos outros. E isso demonstra que a igreja é um ambiente onde haverá sim muitas dificuldades, já que a paciência ela pressupõe a existência de problemas. Porque se não houvesse problemas, não havia então a necessidade de termos paciência, de certa forma. A verdade é que muitos têm uma ideia equivocada, uma ideia errada sobre a igreja local, imaginando que numa igreja não pode haver problemas, que as pessoas sempre terão que se dar muito bem umas com as outras e que nunca haverá divergências, que nunca haverá dificuldades nos relacionamentos. Mas a realidade que nós encontramos na Bíblia não é assim. Nós, na nossa igreja local, há alguns meses atrás, nós ouvimos uma exposição de toda a primeira carta de Paulo aos Coríntios e nós vimos uma igreja minada de problemas. Então, nós vamos ver muitos problemas nas igrejas locais. E a Bíblia, o Novo Testamento, nos mostra isso mesmo. E a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, mostra-nos muitos problemas, muitos dilemas. Uma igreja minada de problemas. Então, sempre vai haver problemas. Por isso, então, Paulo aqui orienta a igreja a ter paciência. Logo, então, a igreja ela não está isenta de dificuldades nos relacionamentos de uns aos outros. Um ponto interessante, queridos, aqui é entender que numa igreja local existem várias pessoas, culturas diferentes, personalidades diferentes, realidades diferentes, estágios diferentes na fé. Nós temos então aqueles mais maduros. No entanto, também temos os imaturos, os meninos, aqueles que requerem realmente muita
paciência e, de facto, é um benefício para os mais novos ou para os mais fracos que os maduros exerçam paciência para com eles, porque isso vai os integrar e os manter unidos à igreja local, para que eles possam então crescer na fé, para que eles se tornem maduros, para que eles possam ter uma fé mais sólida. Então veja, diante de tudo isto, já estou terminando. Diante de tudo isto, eu afirmo com convicção, com clareza, que aquele que luta, aquele que realmente negligencia, aquele que realmente nega o envolvimento, o comprometimento, a fidelidade, aquele que não está disposto a agregar, a acrescentar, a servir, a se doar, a se entregar de forma plena para com a sua igreja local. Este ou estes jamais crescerão espiritualmente, jamais avançarão, porque ele ou eles estarão deixando de usufruir deste tão grande benefício deixado por Deus para o nosso cuidado, que se chama a igreja local. Então nós devemos realmente refletir bastante sobre estas verdades, pois a importância e a relevância que nós damos à igreja local vai refletir quem somos e o que somos. A importância e a relevância que nós damos à igreja local vai refletir quem somos e o que somos. É impossível negar estas verdades. É impossível negar e apagar a igreja local das Escrituras Sagradas e na história da redenção. Então eu lhe encorajo. Ame a sua igreja local. Abrace a sua igreja local. Se envolva com a sua igreja local. Goze da sua igreja local. Desfrute da sua igreja local. Sirva ela de todo o seu coração. Ame o seu semelhante. Ame os seus irmãos. Ame o seu pastor. Ame o seu líder. Ame as Escrituras. Viva as Escrituras e faça a diferença nesta geração. Não negligencie o princípio da igreja local. Não viva abraçando esse conceito de individualidade. Fuja disso. Negligencie isso. Vire as costas para esses conceitos, para esses pensamentos e exerça os seus dons em prol da edificação do corpo da igreja local. Viva integrado nessa igreja local e que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, em nome de Jesus.